De volta sequenciando nossos vídeos. Estou apresentando hoje mais uma vez sobre Israel e a igreja. Nesse contexto, focalizarei o valor desse povo para a história e por que a gente enfatiza tanto o assunto dos judeus em nossas preleções, em nossos vídeos. Eu vou ler um texto aqui e vou procurar então explicar um pouco acerca da matéria. No livro de Gênesis, capítulo 12, é um bom texto para se analisar nesse contexto. Quando Deus chama Abraão, ele faz promessa: de ti farei uma grande nação, o verso 2 assim o diz, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só nesses dois versos nós temos 7 promessas de Deus como prova do cumprimento daquilo que ele tenta fazer com o povo de Israel. Eu gostaria de chamar a sua atenção somente para o pormenor, o porquê enfatizar essa nação, esse povo, os judeus. Vamos primeiramente pensar que quando Deus chama Abraão e estabelece a nação judaica, ele tinha em mente mostrar para o mundo o exemplo da adoração única ao Deus único e verdadeiro. O exemplo da adoração ao Deus único e verdadeiro fica evidente com a chamada de Deus e a formação da nação judaica, a chamada de Deus a Abraão e a formação da nação judaica. Aqui nós podemos ver esse princípio nessas profecias que vêm como promessa, que traz um cumprimento do propósito de Deus na vida desta nação. Eu vou até o Novo Testamento, e os comentários do apóstolo Paulo sobre o assunto são importantes, são de relevância para a gente nessa hora. Romanos capítulo número 9, pois eu disse que um dos propósitos pelo qual Deus escolhe a nação judaica foi para trazer o exemplo da adoração única ao Deus vivo e verdadeiro. E aqui tem a pergunta, a declaração, melhor dizendo: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Lembra que nós lemos sobre 7 promessas em forma profética, e aqui diz que desse povo veio o culto, a legislação. Deus tinha em mente então trazer esse povo como exemplo da adoração ao único Deus e o verdadeiro Deus. E isso é um projeto, vamos dizer assim, um projeto missionário, não acha? Bem, em segundo lugar, através dessa nação, a gente tem aqui um canal pelo qual haveria de vir o Salvador ao mundo. Então é algo muito importante, é algo fascinante. Através desse povo, Jesus Cristo viria. Eu vou citar apenas Gênesis 49, 10, que é onde diz que Jesus viria da tribo de Judá. O cetro não se arredará de Judá. Gênesis 49, 10. E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus chegou a declarar que a salvação ela vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Está em João capítulo 4, verso 22. E voltando a Romanos 9, lerei agora o verso 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito, para todos sempre. Amém. Deles, falando dos judeus, são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne. Então Deus tinha em mente trazer o Redentor, o Salvador da humanidade, através dessa nação, via esta nação. Isso já é um ponto para explicar o porquê do ataque à nação de Israel desde os seus primórdios. Você vê quantas vezes esse povo foi ameaçado a extinção na história. O cativeiro no qual se envolveu, o tempo que passou também no Egito, e os 70 anos na Babilônia, e a tentativa das nações vizinhas de
destruir essa nação, e até hoje Israel tem sido foco para o mundo. Você pode ver isso nas notícias dos telejornais. Gente, dele descende o Cristo, segundo a carne, que é sobre todos Deus bendito. Então esse era o plano de Deus, trazer Jesus Cristo. Em um terceiro caso, através dessa nação, desse povo, Deus também nos deu esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Porque aqui disse, voltando ao capítulo 3 de Romanos capítulo 3, qual, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados o quê? Os oráculos de Deus. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Nós agradecemos a Deus pela Bíblia Sagrada. Antigo Testamento, Novo Testamento, vamos dizer assim, Primeiro Testamento e Segundo Testamento. E esse livro chegou às nossas mãos através desse povo, dessa nação, através dos judeus. Então a Bíblia que temos é um livro praticamente puramente judaico, com pequenas exceções. Então através desse povo, Deus nos deu a Bíblia. Veja a importância desse povo na história, não é verdade? Em um quarto caso, e vamos frisar apenas 4 vantagens sobre os judeus. Deus tinha em mente que esse povo fosse um canal de bênção para o mundo inteiro. Você vê quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12:2, disse, "Sê tu uma bênção." E no verso 3, no final, disse, "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Então, o povo judeu tinha isso como propósito. Isso é um propósito, repito, missionário. Quando o povo judeu falha nessa tarefa designada por Deus, algo deve acontecer. A gente crê nas chamadas dispensações, que Deus trabalha de uma forma através de um povo em determinada situação e épocas diferentes. E Deus tinha um plano de alcançar o mundo através dos judeus. Você lembra quando Deus manda Jonas ir à cidade de Nínive e que Jonas fracassou, mas depois teve que ir? Jonas não queria que os ninivitas pagãos fossem alcançados por Deus. Ele tinha ciúme, ele era muito nacionalista, mas Deus deu-lhe uma lição, ele teve que aprender. Chegou o tempo em que Deus então para o seu movimento com o povo judeu. No final do livro de Malaquias você vê a situação decadente da nação judaica, e então vem aquele período de silêncio, e começa então com o profeta João Batista anunciando a chegada de Jesus. E agora Deus tem um plano muito especial. A sua igreja está atuando em toda a face da terra, comissionada a evangelizar todo mundo e toda criatura. Mas chegará também um momento em que esse estágio irá terminar, e Deus voltará a atar suas relações com seu povo judeu, ou seja, Israel, e as evidências estão bem acentuadas externamente, quando a gente pode ver Deus atando suas relações com o seu povo desde a organização do Estado judeu em 1948, e a partir daí tanta gente voltando para a sua terra, um sinal indicador de que em breve Deus vai atar suas relações com o povo de Israel e vai concretizar suas promessas e seus planos. Chegará o dia em que o Senhor Jesus, que hoje está assentado à destra de Deus, está nos céus e vem buscar a sua igreja, mas chegará o dia em que ele vai descer até a terra e pôr seus pés no Monte das Oliveiras e vai estabelecer o reino de 1000 anos, ou seja, o milênio, o reino prometido desde o Antigo Testamento, das santas profecias ao seu povo. Gente, nós podemos então concluir com algumas observações. Deus nos deu princípios eternos, da forma de cultuá-lo, a maneira como devemos nos portar nesse contexto. Não podemos então agir como queremos ou como pensamos, e sim pautados em seus eternos princípios estabelecidos no Primeiro Testamento, ou seja, no Antigo Testamento.
Ele tinha um grande plano em mente, o plano de salvação. Isso levou tempo, levou muito trabalho, de forma que um dia, cumprindo as profecias, veio Jesus Cristo como Salvador do mundo. Hoje Jesus Cristo é o nosso Salvador. Isso não foi de graça, isso custou muito, foi um plano eterno. E nós então temos que valorizar aquilo que Deus tanto valorizou e tanto se empenhou para que acontecesse, de forma que rejeitar a redenção que foi providenciada por nosso Senhor Jesus Cristo para toda a humanidade, deixar de crer nesse sacrifício implica em consequências eternas. Seria bom que você pensasse, prezado que está nos assistindo nesse momento, você já está preparado para a eternidade? Já encarou com seriedade o plano redentor de Deus para a sua própria vida? Examinou na Escritura o que Deus pensa sobre você, sobre Ele e o que quer para nossas vidas? Nosso vídeo hoje está trazendo um esclarecimento sobre nossa responsabilidade a partir do exemplo que Deus deu de um povo chamado povo judeu, o povo de Israel, e as aplicações práticas hoje para a nossa vida, isso implicando em consequências, claro que eterna. Reflita, decida e experimente seguir a Jesus Cristo. Vocês observam que nós viemos discorrendo sobre esse assunto Israel e a igreja. Hoje focalizamos um pouco mais sobre os judeus. E nós traremos ainda mais um vídeo nessa matéria, porque é uma matéria muito abrangente, fascinante até, para se adentrar a ele, estudar. Muito gostoso o assunto. E convido você a nos acompanhar na próxima oportunidade, que será muito em breve.